Bom, pessoal, vou fazer a correção aqui do exercício de número 7, tá? Número 7, gente, ele é um exercício que envolve a parte elétrica, né? É conceito elétrico, mas assim, não se assustem, porque vocês não precisam entender, né, o princípio elétrico, vocês não precisam entender a lógica da fórmula, vocês precisam entender somente a parte da codificação, como aplicar a fórmula, tá? Então não se assustem, né? Quando eu colocar uma fórmula de física, colocar uma fórmula de elétrica, etc, tá, gente? A ideia aqui é vocês treinarem, né, a sintaxe de programação, tá bom? Então vamos lá. No exercício 7 pede para criar um software para calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente é essa fórmula aqui, ó, 1 sobre RT, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim vai. Ou seja, 1 sobre Rn, que vai indicar aqui uma quantidade indefinida aí de resistores, tá? Então, só de olhar aqui, gente, nós já temos uma ideia de que nós não podemos utilizar o laço de repetição for, né? Por quê? Porque aqui eu não sei quantos resistores o usuário vai querer calcular, concorda comigo? Porque o Rn aqui seria N resistores, ou seja, diversos resistores. Então, pode ser que o usuário queira entrar com 10 resistores, pode ser que o usuário queira entrar com 20, pode ser que o usuário queira entrar com 2, com 3, não sei. Então, tem que utilizar um laço de repetição while ou o do while neste caso, tá? Outro ponto importante é que essa fórmula aqui, gente, é uma fórmula que é basicamente um somador, concorda comigo? É um somador, é uma variável, né, que vai acumular alguma coisa, é uma variável que vai acumular, né, ou seja, vai somar e vai receber o resultado dessa soma. Só que aqui, gente, a única diferença é que eu tenho aqui uma divisão, ou seja, eu vou ter que pegar o valor que o usuário digitar, né, para o valor do resistor, fazer 1 dividido por esse valor e somar nessa variável, né? E no final eu vou ter que fazer, né, uma regrinha de 3 aí para calcular o RT. Por que eu tenho que fazer uma regrinha de 3, pessoal? Porque o RT é 1 sobre RT, então tem que fazer uma regrinha de 3. A ideia aqui, se eu fazer uma regrinha de 3, eu vou resultar em quê? Que o resultado final vai ser o RT é a mesma coisa que 1 dividido pelo resultado desse somatório aqui. Tá? Então eu vou resolver esse somatório e no final eu vou pegar o resultado desse somatório e dividir por 1. Dividindo por 1, o resultado aqui vai ser o RT, que seria a resistência equivalente, tá? Por quê, pessoal? Porque se eu fizer uma regrinha de 3, né? Se nós fizermos a regrinha de 3, vocês podem até fazer isso na mão, se vocês quiserem, tá? Se fizer uma regrinha de 3, vocês vão perceber que RT nada mais é do que 1 dividido por este somatório aqui, tá? Então vamos dar uma espiada no código. Primeiro ponto, pessoal, nós estamos trabalhando aqui com fração, certo? Nós estamos trabalhando aqui com divisão. Gente, se eu estou trabalhando aqui com divisão, é mais do que necessário que todas as minhas variáveis, né, sejam do tipo float, exceto essa cont res aqui, que eu vou explicar o que é, tá? Ignora essa variável aqui por enquanto, tá bom? Mas eu criei aqui uma variável chamada resistor, criei uma variável aqui chamada soma. Essa variável resistor é aquela variável que vai receber o valor do resistor, ou seja, vai ser aquele R que o usuário vai digitar, né? Por que ele tem que ser uma variável do tipo float? Porque eu vou estar fazendo o quê? 1 sobre R. Então, o resultado sempre vai dar fracionário, ou seja, vai dar um número quebrado. Então, essa variável tem que ser do tipo float também. E a variável soma, né, é a variável que vai receber, né, o resultado deste somatório aqui. O resultado deste somatório aqui tem que ser do tipo float também, porque eu estou trabalhando com o número real. Outro ponto importante, gente, é que essa variável soma eu tenho que inicializar ela com 0. Por quê, professor? Se eu não inicializo ela com 0, né, pode ocorrer do sistema jogar algum lixo nela, né? Então, pode ocorrer de... Sempre quando eu vou colocar uma variável para acumular alguma coisa no código, é sempre interessante que eu inicialize ela com 0, senão o meu resultado pode ficar adulterado, tá? Porque pode ocorrer ela armazenar algum lixo do próprio sistema. E essa variável resistor, eu inicializei ela com 1, pessoal. Por quê? Porque é o seguinte, porque o usuário vai digitando o valor de resistor, vai digitando, e assim vai, tá?
Quando ele digitar o valor 0 para o resistor, ele vai sair do laço de repetição, tá? Então eu vou inicializar essa variável com 1 justamente para que eu possa entrar dentro desse laço de repetição, ou seja, para que eu possa começar a trabalhar, né? Ou seja, eu possa começar a solicitar para o usuário digitar os valores e começar o cálculo, tá ok? Se eu estivesse trabalhando aqui com do while, não seria necessário, né? Mas como aqui, ó, resistor tem que ser diferente de 0, então eu já forcei um resistor igual a 1 aqui só para ele satisfazer essa condição aqui do while e ele começar o código, tá? Então vamos lá. Printf resistor, né? Resistor %d conte_res. Bom, cria uma variável conte_res aqui, 1. Essa variável conte_res aqui, pessoal, é só para mostrar assim para o usuário, ó. Resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4, ou seja, é só para identificar para o usuário que ele está digitando, né, o valor do resistor 1, digitando o valor do resistor 2, do resistor 3 e assim por diante, tá? Isso aqui é só por estética, tá ok? Então coloquei um printf resistor, fiz a leitura, né, do valor que ele digitou, armazenei na variável resistor, incrementei um valor aqui nesse conte_res. Por que eu incrementei aqui? Só para, bom, se ele digitou o valor do resistor 1, aqui vai incrementar e vai aparecer o resistor 2. Isso aqui é só estética, tá? Não vou nem se preocupar com isso daqui. Bom, digitei, agora, soma recebe o quê? Não é um somatório? Então, soma recebe soma mais o quê? 1 dividido pelo valor do resistor, né? 1 dividido pelo valor do resistor. Então, essa estrutura aqui é como se fosse aquele exercício de somatório comum, né? Lembra lá que vocês desenvolveram um exercício de um somador, de um acumulador? Um somatório? É a mesma coisa, a diferença é que vocês estão dividindo fazendo uma divisão aqui, né? Vocês estão somando, né, uma divisão aqui, né? Mas não deixa de ser um somatório, ok? E por que, professor, que você colocou resistor diferente de 00 aqui? Porque é o seguinte, porque se você não colocar esse if aqui, pensa comigo, tem como eu dividir alguma coisa por 0? Não, não tem como, matematicamente não tem como, ou seja, vai dar um número infinito, concorda comigo? Como vai dar um número infinito, a minha resposta obviamente vai dar 0, né? Se eu for fazer um cálculo aqui, 1 dividido por infinito vai dar 0, né? Ou seja, vai dar pau aqui no sistema, vai dar problema aqui no sistema. Então, quando o usuário terminar de digitar os valores do resistor, ele vai, obviamente, digitar o 0. Então, eu coloquei esse if aqui para ele ignorar o 0, porque o 0 eu não quero que faça parte do meu cálculo, quero que ele apenas sinalize aqui para o meu while que eu estou saindo fora, ou seja, que eu estou saindo desse laço de repetição. Então, o 0 não é para fazer parte do cálculo. O 0 é somente para ignorar essa condição aqui do while. Por isso que eu coloquei esse if, ou seja, na hora que ele digitar 0, ele vai ignorar aqui no cálculo do somatório. Tá? Então vamos lá, o usuário digitou, somou, bom, digitou 0, saiu desse laço de repetição while. Saiu desse laço de repetição while, eu coloco resistência equivalente é igual a 1 dividido por soma. Lembra lá que eu falei para vocês que a regrinha aqui, ó, se você fizer uma regrinha de 3 aqui, você vai ver que RT aqui é a mesma coisa que 1 dividido por tudo isso, ou seja, é 1 dividido por esse somatório. Então, a resistência equivalente aqui é a mesma coisa que 1 dividido por esse somatório. E no final, eu coloquei aqui a minha resposta, né, formatada com 2 casas decimais e coloquei uma frase, resistência equivalente, coloquei aqui para mostrar uma variável tipo float, que é a própria resposta da resistência equivalente, né, formatada com 2 casas decimais, tá? Outro ponto importante aqui, pessoal, é que como eu estou trabalhando com variáveis do tipo float, é sempre interessante. Quando você for trabalhar com variável do tipo float, sempre que você estiver trabalhando com número nessa variável, ou seja, resistor igual a um número, soma igual a um número, if resistor igual a número, é sempre interessante você coloque 1.0, 0.0. Por que, professor? Porque o C++, né, quando você trabalha com variável tipo float, você tem que representar para ele que este número é um número real. Então, por exemplo, resistor igual a 1, 1.0. Por que 1.0? Porque eu estou trabalhando com variável do tipo real. Por isso que vocês estão vendo 0 aqui em todas as variáveis, né, que são do tipo float. Bom, vou executar aqui para vocês verem, né, o meu código. Deixa aqui o antivírus. Deixa eu desativar meu antivírus, senão ele vai embaçar.
Deixa eu desativar ele, senão ele não vai deixar nós executarmos aqui. Vamos lá executar novamente, desativei o antivírus. Ó, resistor 1, 10, 20, 30. Tá vendo aqui que essa variável count_res, ó, essa variável count_res é só para mostrar resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4, ou seja, é só para mostrar aqui para o usuário que ele está digitando o valor do resistor 1, do resistor 2, do resistor 3, do resistor 4 e assim por diante, tá? É só questão de estética essa count_res, ela não vai influenciar no cálculo, tá bom? Vou digitar 0 agora, ele vai calcular aqui para mim a resistência equivalente, tá? Tomem cuidado, gente, que tem muitas pessoas que costumam fazer isso aqui, ó, pegar esse código e colocar dentro do last repetição. Não é para fazer isso, tá? O cálculo final aqui da resistência equivalente, né? Ou seja, que é 1 dividido pela soma, é fora do last repetição, é o cálculo final, tá? Que a regrinha de 3 é sempre no final. Primeiro você soma tudo, depois faz a regrinha de 3. Ok, pessoal? Então, vou ficar por aqui e vamos para a correção do próximo exercício.